Gálatas 5, 13 a 15, amém? Diz assim a palavra de Deus: a liberdade é limitada pelo amor, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém? Vamos orar? Fechamos os olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra linda, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Liberdade é uma palavra que não é muito bem compreendida, especialmente no mundo em que vivemos. Se você saísse pelas ruas perguntando no microfone para você o que é liberdade, muitas seriam as descrições que seriam dadas, mas muitos se levam em consideração liberdade como o ato de ir ou voltar de algum lugar. As pessoas associam liberdade com passeios ao ar livre, com olhar o pôr do sol, ver a imensidão, toda aquela noção de que não há nada cercando ou impedindo de fazer coisa alguma. Por outro lado, aquelas pessoas que consideram que liberdade é quando não existe ninguém para tolher a sua vontade, ninguém que diga você não pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo. Outros ainda vão considerar a liberdade como algo que se tem quando ninguém vai lhe castigar por alguma coisa que você faz. Mas há uma séria distorção do termo liberdade, porque na verdade ninguém vive sozinho ou isolado, e ninguém está sendo o último ser humano sobre a face da terra para querer viver sem limite algum. Enquanto vivemos em comunidade, tudo que nós vamos fazer, tudo o que nós vamos consumir, todos os nossos direitos, eles têm uma limitação que é básica de toda civilidade. Como diziam os antigos, que o meu direito ele termina quando começa o direito do outro. Se nós não tivermos esse consenso e essa noção que a liberdade é algo que tem que ser celebrado por nós, mas eu não posso ultrapassar o ponto para que os meus direitos eles acabem acabando com os direitos dos outros, essa liberdade ela não é possível em sociedade. E por enquanto nós ainda não estamos em um filme de um apocalipse distópico quando o mundo está sendo destruído, ou alguns que falam de um mundo assim de paz e prosperidade, até mesmo descrito por eles como algo sem graça, onde as pessoas elas simplesmente riem e não acham problema em coisa alguma. Nós vivemos com pessoas que são físicas, que têm os seus próprios desejos, que têm as suas próprias vontades. Então não tem como alcançar a liberdade, que na maioria das vezes é descrita por aqueles que tentam achar no meio uma forma ou algo que possa delimitar. Mas a palavra de Deus, quando ela fala de liberdade, ela tem um termo interessante, porque a liberdade descrita na Bíblia, ela também é descrita como servidão. E talvez não faça nenhum sentido, porque para o mundo, quando eu falar ser livre é servir alguém, ele vai dizer, então isso não é ser livre. Eu me lembro que há uns dias eu estava vendo um vídeo, sabe, desses que você vai rolando o feed e são aquelas piadas assim, que o pessoal grava em vídeo para prender a nossa atenção, e ele falava assim, quão difícil é a vida do homem. E aí mostra o sujeito em casa, ele está fazendo alguma coisa e a mãe chega nele,
né, criação antiga, né, um chinelo, e dá uma chinelada e fala assim: você está pensando que está onde? Quando você tiver a sua casa, você pode fazer isso dentro de casa. E aí dá um salto de tempo, ele está casado com sua esposa, e quando ele vai fazer alguma coisa, a esposa vem para ele e fala: você está achando que está na casa da sua mãe? Então, todo tempo nós vamos conviver com pessoas, nós vamos ter dificuldades. Então, achar que de repente eu não vou ter ninguém para me dar direção nenhuma, ou ninguém a quem eu tenho que prestar contas, é uma ilusão. Mas a Bíblia, de forma séria e numa linguagem que só aqueles que são santos conseguem entender, porque é algo espiritual, ela fala que ser livre é servir a Cristo. É servindo a Cristo que nós encontramos a verdadeira liberdade. É na presença de Deus, segundo o plano e propósito de Deus. Então, traduzindo, é sendo servos. E quando o texto bíblico no Novo Testamento usa a palavra servo, a maioria das vezes ele está traduzindo o termo doulos, que significa escravo. Mas a questão é que nós deixamos de ser escravos do mundo e do inimigo e passamos a ter nossas vidas baseadas em Cristo, aquele que tem um fardo leve e suave, aquele que carrega a carga junto conosco, aquele que nos conduz para um lugar melhor, para a vida eterna. Então, liberdade em Cristo é viver o Evangelho de Cristo. Então, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo aqui em Gálatas, os textos que nós temos estudado, esse talvez seja um dos mais curtos, ele vai nos mostrar aí 3 questões necessárias para uma liberdade realmente plena. Porque se nós não tivermos esses conceitos básicos, na verdade a gente acha que está livre, mas vamos fazer como as pessoas do mundo têm andado. Eles vivem, satisfazem os seus desejos, satisfazem aquilo que para eles vai fazer o seu coração feliz, mas estão se acorrentando a um caminho de perdição. Então, o que eles acham que liberdade é simplesmente uma prisão sem muros, porque a pior prisão é aquela que está dentro da mente do ser humano, que ele acha que está livre, mas na verdade está cada vez mais se acorrentando a um final trágico para a sua vida. Então, Paulo vai chamar a atenção aqui em 3 pontos. Primeiro, a liberdade, ela é preciso ter autocontrole. Se você não tem controle sobre as suas ações, sobre a sua vida, você não é livre. Muitas pessoas dizem que são livres porque saem, porque vão a festas, se embriagam, usam drogas e outras coisas mais. A prostituição, a lascívia, todos os pecados descritos na Sagrada Escritura, eles fazem o ser humano se entender como alguém livre, que está curtindo a sua vida, mas na verdade ele tem a sua alma presa dia a dia. É comum nós encontrarmos no meio do entendimento da mente humana, na psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, falando justamente sobre os problemas psicológicos causados por essa falsa liberdade. As pessoas se entregam, muitos entram pelo mundo das drogas, querendo ter uma mente aberta, viajar, conforme a linguagem diz, mas na verdade eles se aprisionam no vício que não os deixa seguir em frente sem uma dependência. Do mesmo modo, tudo que a gente considera prazeroso, ele acaba causando em nós uma certa dependência, seja ela física ou emocional. Mas a palavra de Deus chama a nossa atenção aqui em Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, porém não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ser livre é saber escolher, é poder escolher o bom caminho. Usar a liberdade para a libertinagem, se vai aparecer em alguns textos do Novo Testamento, é justamente se prender. E é interessante, é fácil nós falarmos aqui do público, na palavra de Deus, sobre aqueles que consideram estar livres, mas vivem uma vida desregrada diante do Senhor. Mas muitas vezes nós não enxergamos como essas coisas acontecem dentro do ambiente cristão, porque há muitas pessoas que têm apregoado o Evangelho
que não lhe cobra nada, mas permite-lhes tudo. E é precisamente sobre essas que Paulo está falando aqui em Gálatas 5,13. Ele não está falando das pessoas que estão lá no mundo, ele não está escrevendo para a igreja de Gálatas, falando do que eles faziam quando eles estavam lá nos cultos pagãos, oferecendo sacrifícios, fazendo seus rituais e as suas prostituições culticas e tantas outras coisas mais. Mas ele está falando de pessoas dentro da igreja, e aqui especialmente da reação com aquilo que nós temos falado desde o começo do livro, aos judaizantes que imprimiam ali muitas coisas a fazer. Então, eles tentavam ali usar a liberdade. Eu sou livre em Cristo, eu não tenho obrigação, mas essa liberdade fazia enredar, se prender em práticas que desagradavam ao Senhor, e nessas práticas eles acabavam escravos de mim. Porque nesse mundo nós vamos servir a alguém. O ser humano sempre vai servir a alguém, ele sempre vai seguir alguém. A questão é quem nós seguimos, a quem nós servimos. Porque aqueles que acham que servir a Deus é ruim, estão servindo a um chefe muito pior diante de Deus. Então nós somos chamados à liberdade, mas essa liberdade ela não pode dar ocasião aos nossos desejos carnais. Um dos princípios dados à igreja é justamente a autocorreção. É nós exortarmos uns aos outros, conforme o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Filipenses. E justamente na religiosidade, algumas pessoas têm fugido desse princípio de cobrança, esse princípio de exortação. As pessoas elas querem dizer: eu posso servir a Deus sem estar em lugar algum, sem fazer parte de culto algum, sem fazer parte de comunidade alguma. Só que na verdade o que eles estão fugindo é de alguém que possa dizer: vocês têm pecado. E dessa forma acabamos escravos do próprio pecado ao satisfazer os nossos desejos. É comum nós vermos as pessoas, quando elas são confrontadas nos seus erros, a primeira reação, a reação mais humana, é, ao invés de reconhecer, tentar dobrar a posse. Olha a história de Davi. Davi entra no pecado, né? O pecado de Davi não começa com o adultério de Betseba. Mas se nós olharmos o texto começa dizendo: no tempo que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio. Então o pecado de Davi já começa ali. Ele ficou em Israel quando ele deveria estar lá junto com seus soldados na guerra. Então já começa nessa preguiça. Aí ele acaba adulterando. Aí o que ele faz? Ele quer esconder. Aí tenta mandar vir o marido para poder ninguém descobrir. Aí depois não dá certo, ele manda matar o cara. Então o ser humano ele vai cometendo um pecado sobre o outro para conseguir ou tentar encobrir aquilo que faz. Se nós dermos ocasião à carne, se nós dermos ocasião aos nossos desejos, se a liberdade tomar conta do nosso coração, nós não conseguiremos sair dela. Nós entramos em um turbilhão de pecados que vão nos enterrar cada vez mais, se não for a graça de Deus, porque Ele que nos tira. Nas músicas antigas, eu me lembro de um que falava disso, que Ele pega na nossa mão e nos tira do tremedal de lama. A gente usava muito esse termo. Parece que as pessoas não gostam de lembrar disso, como a música que cantamos aqui bem no começo do prelúdio. As pessoas não gostam de dizer que eu vivia, né? O coro da música dizia: mas Jesus Cristo me achou assim tão sujo. Hoje as pessoas não querem admitir, estão sujas por causa do pecado. Mas se não fosse o Senhor para nos tirar da nossa condição, nós nunca conseguiríamos sair. Mas uma vez retirados, uma vez na presença de Deus, é preciso autocontrole. Não deixemos e não usemos a liberdade que temos em Cristo Jesus para dar ocasião aos nossos desejos carnais. É a primeira advertência. É a principal aqui, é o direcionamento de todo o texto. Mas, então, como nós devemos usar a nossa liberdade? Se a nossa liberdade é servir a Cristo e não ao mundo, é servir ao Senhor e não ao inimigo, porque só existem dois caminhos: ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao inimigo.
as pessoas acham que existe um meio termo, mas a Bíblia nos diz claramente que não existe meio termo. Só há um caminho que leva aos céus, é Jesus Cristo. E quem não anda por esse caminho está no caminho da perdição. Essa ideia que tentaram inventar, que todos os caminhos conduzem a Deus, é a maior enganação. Porque na verdade, um caminho conduz a Deus, a palavra sinceramente. Todos os outros conduzem para o mesmo destino, o caminho lá, a estrada da perdição, a condenação. Mas é preciso nós entendermos que essa liberdade ela tem que ser usufruída quando nós servimos uns aos outros. E aqui é a coisa mais difícil. Quando nós falamos sobre comunidade, as pessoas muitas vezes só pensam nos seus direitos. Nós vivemos em tempo que todo mundo está cheio de direitos, mas ninguém quer deveres. A palavra nos mostra que o propósito de Deus é nos instruir, que a gente aprenda, que a gente evolua como cristão, que a gente aumente em santidade, servindo uns aos outros. No final do versículo 13 ele fala aí: sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Servir uns aos outros. E a palavra nos fala sobre isso quando ele diz: se eu não amo meu irmão a quem vejo, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? E é interessante, mas o nosso mundo ele é totalmente contrário a servir uns aos outros. Hoje nós vemos quando o sujeito ele faz uma boa ação que aparece na internet, as pessoas estão louvando: olha que maravilha. Alguém que ajuda o seu próximo, alguém que às vezes tira um trocado para atender a necessidade do outro, hoje é visto como algo assim tão sublime, quando deveria ser o meio de todos vivermos. E muitos confundem a palavra de Deus quando ela fala sobre ter cuidado uns com os outros. E alguns acham que é só assim, a gente só tem a obrigação de suportar, mas ninguém quer suportar os outros, só quer ser suportado. Mas quando ele fala sermos servos uns dos outros, o serviço ao próximo, que mostra que é um meio para nós termos o melhor mundo possível. Um ganhador do prêmio Nobel, ele desenvolveu uma teoria que é chamada teoria dos jogos. Há um filme na internet sobre ele, se eu não me engano, estrelado pelo ator Russell Crowe, onde ele fala sobre um grande matemático. Ele ganha o prêmio Nobel da Paz, mas o foco do filme é porque ele era acometido também de esquizofrenia. Mas a grande descoberta dele é resumida mais ou menos assim: que para que vá tudo bem para todo mundo, eu preciso não fazer o que é melhor para mim, mas eu preciso fazer o que é melhor para todo mundo. Nós vivemos em um mundo que diz: você tem que fazer aquilo que lhe faz bem, você tem que exigir os seus direitos, você tem que procurar viver a sua vida. As pessoas precisam respeitar os seus direitos, mas ninguém pensa no todo, e parece até papo coletivista, né? Mas ele ganhou um prêmio Nobel por isso. É chamada a teoria dos jogos. Uma sociedade ela funciona bem quando a gente aprende que nós precisamos ter em vista os outros como um todo. Se a Bíblia fala amai uns aos outros, se cada um de nós se preocupa em amar o outro e todo mundo fizer a mesma coisa, todo mundo vai ser amado. Mas quando a gente só quer ser amado, mas não ama ninguém, falta gente para amar, e muita gente querendo ser amado. Quando nós procuramos pensar no bem de todo mundo, quando você vai fazer um almoço coletivo e a gente se preocupa se todo mundo está organizado, ao invés de sair atropelando, todo mundo come, todo mundo fica satisfeito, todo mundo vai embora com a educação. Mas quando eu começo a pensar só em mim, eu estrago, eu exagero, eu consumo demais e alguém acaba ficando de fora. Nós muitas vezes temos seguido o padrão do mundo, colocando os nossos interesses sobre os interesses de todos.
Mas é interessante como a grande descoberta é algo que o apóstolo Paulo já falava lá em Filipenses. Ele dizia: cada um tem em vista não o que é propriamente seu, mas tem em vista cada qual o que é dos outros. Se eu me preocupar com o outro e todo mundo fizer a mesma coisa, todo mundo vai ser assistido. Todo mundo tem alguém com quem se preocupa. Os direitos de ninguém vão ser esquecidos e todos viveremos em harmonia. Mas a sociedade utilitarista que nós vivemos é a ganância. Ela faz o que nós pensamos só em nós mesmos. Isso reflete na nossa vida. Não é uma questão de depreciação, mas só para pensar. Só para nós despertarmos como nós temos sido influenciados pelo mundo. Quantas vezes, ou melhor, vamos reformular a pergunta: qual a última vez que você, em uma reunião de oração, você se lembrou primeiro de pedir oração por alguém que estava necessitado, que você conhecia, ao invés de pedir por si mesmo? Nós somos influenciados por essas coisas e nós nem percebemos. Mas Paulo vai dizer o que? Na liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nós devemos antes ser servos uns dos outros. Nós devemos antes buscar o bem uns dos outros. Esse é o segundo princípio que o apóstolo Paulo nos adverte. E o terceiro princípio é: nós precisamos obedecer às leis de Deus. Então, como eu vou me preocupar com o outro? Tem que haver um padrão. E a Bíblia, ela traz um padrão universal. É da Bíblia que todas as leis elas saem. Toda a legislação que existe no mundo tem como base o texto bíblico. Algumas pessoas vão tentar falar lá: mas existe o Código de Hammurabi. Aí vão falar de sociedades antigas. Mas todo o direito moderno é baseado no pensamento bíblico, muito mais do que no pensamento romano, como muitas vezes se fala. Tem muitos princípios que estão em todo o Ocidente, que eles não são exatamente. Você vê, por exemplo, os romanos, eles tinham um entendimento de cidadania no direito deles, que era a cidadania tripla. Existiam 3 níveis de cidadãos. Existia a primeira classe, que eram os filósofos. Esses tinham direitos grandiosos, eles tinham direito a uma educação muito superior. A segunda classe eram os soldados, aqueles que serviam ao Estado, e eles tinham direito a uma educação que era chamada educação prática. Então eles tinham conhecimento, mas não eram tanto, eram cidadãos, mas não eram cidadãos tão considerados como eram os filósofos. E existia o povo que era cidadão de terceira classe. Essa ideia de que todos são iguais perante a lei, que todos têm os mesmos direitos, é uma ideia da palavra de Deus. E todas as leis derivam dela. E a lei ela serve justamente para estabelecer um padrão, para que ninguém suplante o outro, ninguém seja superior ao outro. Mas a palavra de Deus ela já nos deu isso muito anteriormente, falando sobre o que? A lei de Deus. O versículo 14 ele fala que toda lei se cumpre em um só preceito. Isso aqui não foi simplesmente um resumo que Cristo deu. A gente vai lembrar lá que Jesus falou nos evangelhos: olha, como é que você interpreta a lei? Os fariseus o perguntaram: lhes amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande primeiro mandamento. Não, esse é o segundo mandamento. Primeiro é amarás a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento. Mas a lei está resumida aqui no amor uns para com os outros. A lei de Deus ela estabelece um padrão para que a gente saiba para onde seguir. E a partir desse ponto, nós sabemos o que não deve ser ultrapassado. E é muito interessante como em algo tão simples. Se eu amo ao outro como a mim mesmo, então eu não vou querer o mal do outro. Se eu amo o outro como a mim mesmo, eu não vou deixá-lo sofrer. Mas se eu amo o outro como a mim mesmo, eu também vou querer que esta pessoa ela evolua, ela cresça, ela tenha entendimento. Então o amor, segundo o princípio bíblico, ele
empatia pela pessoa, a gente queira que a pessoa não sofra, mas também saber que é preciso um construto social. É a criação, quando a gente fala a criação mais antiga, onde os pais deixavam os filhos passar por situações que não eram muito agradáveis, mas que deram para eles a capacidade de lidar com o mundo que está ao seu redor. Então, amor, ele vai observar todas essas coisas. Amar ao outro como a mim mesmo, ele dá um preceito. Eu faço com o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. E isso está constantemente diante de nós. Quantas vezes a gente estuda sobre aconselhamento de casais, por exemplo, e uma coisa que quando a gente está aconselhando o casal, a gente tem que fazer é justamente a pessoa perceber que o que o outro está fazendo para você é aquilo que ele gostaria que você fizesse por ele. Mas, muitas vezes, no individualismo, o que causa muitas brigas em relacionamentos, a pessoa só está ligada na lista dele dos seus desejos, mas não presta atenção em guiar os desejos do outro. Quando você entra em um relacionamento, especialmente um relacionamento marido e mulher, você tem que entrar no relacionamento pensando em fazer o outro feliz, não simplesmente pensando que o outro tem uma obrigação de fazer feliz. Porque quando cada um está do seu lado, ninguém é feliz e ninguém chega em lugar nenhum. Mas a palavra diz: para nós aproveitarmos, termos nossa liberdade plena, nós precisamos obedecer os princípios dados pelo nosso Deus. Mas eu posso confessar que me chama mais a atenção no texto que nós acabamos de ler é precisamente o versículo de número 15. Porque o apóstolo Paulo explicou nos 2 primeiros versículos que nós precisamos ter controle, a gente tem liberdade em Cristo, mas isso não pode nos dominar. Que nós precisamos olhar pelo outro, servir ao outro, e que precisamos obedecer à lei de Deus. Mas no versículo 15 ele contextualiza nos Gálatas algo que estava acontecendo, e só aqui nós podemos perceber, quando ele diz: se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vê que não sejais mutuamente destruídos. Isso aqui é justamente o princípio contrário de tudo aquilo que ele apresentou. Ele fala: nós devemos amar uns aos outros, porque se eu me preocupo em amar o próximo, todo mundo se preocupar em amar o próximo, todo mundo vai ser amado. Mas se eu não faço isso, ele vai dizer: se eu quero destruir o próximo, aí todo mundo vai ser destruído. É interessante isso aqui, porque Paulo vai pegar aqui e o que me chama a atenção são os termos que ele usa, né? Porque são termos assim animalescos. Se vós vos mordeis e vos devorais. Isso faz lembrar, né? Você já viu? Tem criança que tem um pouco essa tendência, já viu? Passa por essa fase, que qualquer coisa ele taca o dente. Meu avô contava, meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho foi em parte criado com meu avô. Que ele teve uma idade que ele aprendeu a morder. Isso em parte era culpa do meu avô. Ele deixava e ensinou. Aí ele estava em algum lugar, acho que ele foi com um menino para São Paulo, que foi fazer uma cirurgia. Naquela época no interior essas coisas não se alcançavam, foi retirar as amigas, se não me engano. E aí ele está na fila com o menino no colo, pequenininho, né? E o menino virado para trás. Ele está aqui na fila. E disse que atrás tinha uma mulher com outra menina no colo. E a criança viu ele, ficou olhando e estendeu o braço com o dedo. Estendeu o dedo, disse que o menino raspou o dente. E foi aquele alvoroço, a menina começou a chorar e gritar. Mas eu sempre lembro que ele contou isso, eu era criança. Ele disse que a mulher virou para ele e disse: como é que você anda com uma onça dessa no braço? Porque ele mordia. Agora imagine, se todo mundo morde. Você pega duas crianças com essa tendência, coloca elas juntas, elas começam a brincar, daqui a pouco um morde o outro morde, todo mundo morde, sai todo mundo mordido, sai todo mundo machucado, ninguém sai ganhando em situação nenhuma. É um comportamento primitivo. As crianças que ainda não têm o seu desenvolvimento total, elas têm isso, então é um comportamento muito básico e mostra um comportamento de alguém que não está pensando, não tem a consciência de viver em sociedade. Viver em sociedade é saber que eu não posso fazer tudo. Eu tenho que tomar cuidado com os outros, eu tenho que pensar nas consequências. Mas quando ele fala aqui aos cristãos em Gálatas, dizendo: vós vos mordeis e vos devorais, ele está falando de uma igreja que existiam aqueles
estavam seguindo o apóstolo Paulo no pensamento de que nós somos salvos pela graça. E existiam aqueles que chegaram abraçando o judaísmo e que se circuncidando, dizendo: ó, tem que circuncidar para ser salvo. Só que o que acontecia? Com certeza vai acontecer aquilo que Paulo também exorta aos cristãos da cidade de Corinto, na sua primeira carta. Quando ele vai falar sobre alimento, lá, aqui em Gálatas, outros costumes, mas lá sobre alimento, dizendo que uns condenavam os outros por aquilo que faziam. Ele vem e precisa dizer: olha, aquele que come, não condene o que não come, e aquele que não come, não condene o que come. Então tinha lá em Corinto, pessoal, uns que comiam a carne no mercado, outros que não comiam. Aí quem não comia, dizia que quem comia era pecador. Aí quem comia dizia que quem não comia não era salvo de verdade. E aí ficava todo mundo rindo. O comportamento nós podemos ver refletido nas palavras do apóstolo Paulo. Quando ele chega e diz: olha, vocês estão se mordendo. Um dizia: olha, você não é circuncidado, você não tem salvação. Outro dizia: ah, você esqueceu do Evangelho de Cristo e está apelando para o Velho Testamento, você não tem salvação. E ficavam todo mundo se condenando. Na história da igreja, por volta da Idade Média, tem algo que nós estudamos na história da igreja, que é o grande cisma, que conta-se que houve uma época que, por conta de guerras políticas, ainda na época do papado, surgiram 3 papas ao mesmo tempo. O império se divide ao meio. Então tinha o império oriental, o império ocidental, um em Roma, o outro em Constantinopla, e esses 2 impérios, tanto o bispo de Roma arrogaram a si o direito do primário da igreja, quanto o bispo de Constantinopla. E aí conta a história que os 2 se excomulgaram, um excomungou o outro. Excomungar quer dizer que está condenado ao inferno. E aí, quando os 2 se excomungaram, aí nomearam um papa na cidade de Avignon, na França. E aí, esse papa declara que os 2 estavam excomungados, e os 2 excomungaram esse também. Então ficou os 3, cada um excomungando uns aos outros. Eu me lembro da primeira vez que eu vi, a gente pensa assim: de tanto excomungar, todo mundo estava excomungado e não tinha mais ninguém. Às vezes nós vivemos assim, está um apontando para o outro, um reclamando do outro, mas todo mundo reclamando, todo mundo se mordendo, todo mundo se devorando. O que é que vai acontecer? Todo mundo vai ser destruído. É como a história, uma ilustração que eu acho muito interessante, de 2 cobras. Diz que elas se encontraram e se enfrentaram, e uma morde o rabo da outra. E na ilustração, porque é uma história real, a gente sabe que isso não dá para acontecer, mas na ilustração elas se mordem e uma começa a engolir a outra. E você imagina, não engolindo, vai engolindo, eles vão se engolindo até que elas desaparecem. Imagina uma situação como essa, de tentar se matar, de tentar se confrontar, nós corremos o risco justamente de desaparecer. A ideia é nos mostrar justamente que o ódio, a vingança, ou não atender aos princípios bíblicos, ou não entender a lei e a obedecer a lei de Deus, e o não servir uns aos outros, esse confronto ele acaba por nos destruir e nos faz esquecer do princípio básico. É o que Paulo está chamando a atenção dos irmãos ali em Gálatas. Nós já fomos livres. O Senhor na cruz comprou a nossa liberdade, Ele pagou o preço para que hoje nós pudéssemos servi-lo de coração. E olha que, se nós olharmos para todas as dificuldades que nós enfrentamos no reino de Deus, na igreja como comunidade cristã, todas elas são, na verdade, para nós não entendermos a quem nós estamos servindo. Há muitas pessoas que dizem servir a Deus, mas as suas atitudes, elas estão servindo, muitas vezes, algumas lideranças que tentam trazer assim o ar místico sobre eles. É por isso que eu tenho tanta agonia nessa história de que o pastor é mais santo. Eu não sou mais santo que ninguém. A oração do pastor é mais poderosa do que ninguém. Você sabe que o pastor tem mais intimidade com Deus. Não tem. Todo mundo é humano.
lideranças, tem gente que acha que está servindo a comunidade, tem gente que diz que serve a Deus, mas está servindo os seus próprios interesses. E é por isso que aparecem disputas. A gente não se contenta com o que o outro faz, com o que o outro faz, a gente combate uns aos outros. Você pensa se nós gastássemos toda a nossa energia, ao invés de ficarmos combatendo uns aos outros, a servirmos a Deus de forma plena, o quanto não poderia ser feito, mas nós estamos justamente sucumbindo diante da ação do inimigo, porque o que ele quer conosco é que aconteça como a história das duas coisas. Que a gente fique brigando, e acaba se destruindo. E se a gente destruir uns aos outros, quem vai sobrar para pregar a mensagem do Evangelho? Então, nós somos livres, porque a palavra de Deus nos chama. Nós somos chamados à liberdade, mas não vamos deixar que essa liberdade destrua o nosso proceder diante do Senhor. A Ele que nós servimos, é a Ele que nós prestamos contas. Como exemplo bíblico, não devemos buscar ser reconhecidos pelos homens, mas sabemos que Deus tem tudo aquilo que nós fazemos diante dele gravado, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho que fizemos em seu nome. Então, nós somos livres. Não deixemos que a liberdade dê ocasião à carne, mas sirvamos a Deus de coração, sirvamos uns aos outros por amor dele. Porque se a gente for depender uns dos outros da boa vontade, a gente não faz nada, mas por amor de Deus, seguindo o seu preceito, nós possamos servir uns aos outros para sermos, conforme a palavra diz, realmente livres, seguidores do Cordeiro. Amém? Vamos orar, feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor, teu Santo Espírito venha a gravar em nossos corações a nossa necessidade, Pai. Possamos aprender a desfrutar da liberdade que temos em Ti, sem nos perdermos nesse sentido, Pai. Ó Senhor, nos auxilie a entendermos o que o Senhor requer de nós, saber que a verdadeira liberdade está aos pés do Senhor. Ó Senhor, nos abençoe, nos guarde, que nosso coração possa estar disposto a estarmos prontos a andarmos lado a lado a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.